Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos em nossa Casa de Amor, União Espírita de Maria Eulália. Na noite de hoje, teremos o nosso amigo e irmão, seu Air Braeiro, com o tema da palestra Amor e Auxílio. Seja bem-vindo. Boa noite, queridos irmãs e irmãos de Ideário Espírita. Boa noite, irmãos que nos assistem pela plataforma Zoom. Eu costumo dizer que eu tenho sempre uma inusitada gratidão de vir a esta casa, pelo carinho e pela alegria que desperta em mim por aqui estar. Acredito que seja a 4ª vez que aqui eu venho. Gostaria que fosse muito mais, como diz o poeta, a alma dos nossos negócios não nos permite. De qualquer forma, eu gostaria de retribuir a vocês este recebimento alegre, festivo, com que eu me sinto agraciado neste momento. Nós faremos uma breve reflexão e a forma como eu conduzo as minhas, eu vou dizer, exposições, para não ser ao ponto de dizer palestra, né? Mas as minhas exposições eu costumo trabalhar com maêutica. Eu sempre digo isso, é para ninguém ficar assustado. E a maêutica é uma forma de exposição muito bem colocada na antiguidade por Sócrates. E a coisa funciona mais ou menos assim. É como se nós estivéssemos guardando as devidas proporções e respeitando o ambiente, como se nós estivéssemos num tribunal do júri, onde você encontra uma muleta. E a muleta é a pessoa com quem você fixa e você apoia ali e faz sua palestra apoiado naquela muleta. Verdade, é uma técnica de exposição. Mas acontece que muitas vezes você dirige a palavra à muleta e você pergunta à muleta e às vezes você começa a encontrar várias muletas dentro do ambiente. E toda vez que você olha para a criatura, ela bafura. Eu não quero ser muleta. Mas, de qualquer forma, nós vamos encontrar uma muleta, né, Cláudia? E vamos começar a nossa exposição ponderando a seguinte situação. As viciações odiernas da atualidade são a maior chaga moral da humanidade. Interessante observar que nessa busca incessante de prazer, o cientista Stefan Kellen, neurocientista da Universidade de Zurique, na Alemanha, ele conseguiu provar cientificamente que essa busca incessante pelo prazer desperta uma atividade do cérebro em que a pessoa busca a serotonina e a dopamina, que são os hormônios da felicidade, os hormônios do bem-estar, os hormônios do prazer. Então, nós observamos uma atividade acelerada aí fora, sempre em busca desta felicidade. Mas o mito morre por aí. Porque tão logo este prazer se exaure, a mesma região cerebral atua já imediatamente, já trazendo. Se o indivíduo for voltado para as viciações dos alcoólicos, se ele gosta da glutoneria, da alimentação em exagerado, ou da sexolatria, no primeiro caso vem a indisposição orgânica, que a ciência médica costuma chamar de ressaca moral,
No segundo caso, a indisposição do aparelho digestivo. No terceiro caso, e pior, a solidão, o inconformismo e, muitas vezes, a frustração, a angústia, a melancolia e o desespero. Tentando encontrar uma correlação nesta situação da viciação, eu busquei uma pequena história que eu a encontrei no livro Cartas e Crônicas, do Irmão X, que ele trata exatamente do auxílio, do amor e do auxílio. Eu vou me permitir lê-la e, dentro deste roteiro, nós vamos, então, discorrer a nossa reflexão. Eu vou trocar de olho. E o texto diz assim: rolava a conversação em torno de proteção espiritual. Quando Joaquim, respeitado mentor de comunicabilidades cristãs, narrou com a voz aquecida de bondade e sabedoria. Eu ouvi de um instrutor amigo que Mardônio Tércio, convertido ao cristianismo, nos primeiros dias do Evangelho em Roma, se fez um discípulo tão valioso e humilde do Senhor. Para logo teve seu nome abençoado nos céus. Patrício, é muito comum em Roma, havia essa diferenciação entre patrícios e plebeus. O patrício era a classe rica, realmente, na grande maioria dos senadores, e os plebeus eram aqueles que não tinham posição social nenhuma. Então, este Mardônio Tércio era um patrício de enorme fortuna e, desde muito cedo, abandonado pela mulher que demandara a Cartago para uma vida independente. Mardônio, assim que penetrou a essência da doutrina do Cristo, dividiu todos os seus bens com o filho único Marcus Lício e entregou-se à caridade e à renovação. Instrumento fiel do bem, abria os ouvidos a todos os apelos edificantes, fossem dos mensageiros de Cristo, que lhe solicitavam a execução de tarefas benemerentes ou de irmãos encarnados nos mais baixos degraus da penúria. Fizera-se espontaneamente o apoio das viúvas desamparadas e o tutor afetuoso dos órfãos. Além disso, mantinha horários cada dia para o serviço de assistência direta aos doentes e sofredores, administrando-lhes alimento e socorro com as próprias mãos. Ao contrário do pai, o jovem Marcos se chafurdou em absurda viciação. Aos 30 anos de idade, parecia um flagelo ambulante. Distinguindo-se entre as forças do ouro e do poder, não vacilava em abusar das regalias que desfrutava para manter-se no banditismo dourado que os privilégios sociais tanta vez conservam impunes. Dois caminhos tão diferentes produziram, em consequência, duas posições diametralmente opostas no mundo espiritual, sobrevindo à morte. Mardônio cresceu em tamanho merecimento que foi elevado à esfera do Cristo, acessível aos serviços que pudessem colaborar com ele. O Senhor, nos dias mais torturados,
do evangelho nascente. Marcos, porém, arrojou-se a escuro antro das zonas inferiores, onde, conquanto afeito à revolta e à perversão, qual se trouxesse a consciência revestida em grossa carapaça de insensibilidade, o genitor, convertido em apóstolo da abnegação, visitava o filho no vale tenebroso a que se chumbava, sem que o filho, cego de espírito, lhe assinalasse a presença. E tanto se condoeu daquele com quem partilhara o afeto e o sangue, que certa feita, num rasgo de apaixonado amor pelo rebento querido, suplicou ao Senhor permissão para levá-lo consigo para as alturas, a fim de assisti-lo de mais perto. Jesus sorriu compreensivo e aqueceu. Diante da ternura ingênua do devotado cooperador. E antes que amigos experientes lhes administrassem avisos, lá se foi Mardônio, para a cava sombria onde o filho se embriagava de loucura e ilusão. Renqueando com Marcos, positivamente diante de qualquer noção de responsabilidade, aplicou-lhe passes magnéticos, anestesiou-lhe os sentidos e, tão logo, pouso, colocou-o eternecidamente nos ombros, a afeição de carga preciosa, e com imensos cuidados transportou-o para os céus. Instalado num dos sítios mais singelos do plano superior, o recém-chegado, porém, usufruía a luz mais radiante que a do dia terrestre. E tão depressa acordou sobre o encantamento paternal, ao ver-se coberto de fluidos repugnantes, que lhe davam a impressão de ser um doente empastado de lama enquistada. Marcos se confrontou com os circunstantes que se moviam em corpos tênues e luminosos, e passou a gritar impropérios e insultos. Ao pai, que intentou reconfortá-lo, procurou esbofetear sem misericórdia, afirmando que não pedira e nem desejara a mudança. Exortado a respeitar o nome e a casa do Senhor, injuriou o ambiente com palavras e ideias de zombaria e ingratidão. Parecia uma fera desatrelada, buscando enlamear a fonte de luz. Interferiram amigos e o rebelde caiu de novo em prostração sob a hipnose benéfica. Joaquim, o expositor, fez um novo intervalo. E porque se interrompera em apontamento culminante da história, um dos companheiros interrompeu e lhe perguntou: e daí? Mardônio se viu coibido de amparar o filho a quem amava? O instrutor explicou: sim, meus amigos. Mardônio acabou compreendendo que nem Deus violenta filho algum em nome do bem. E que o bem jamais foge à paciência a fim de ajudar. Por isso, reconduziu Marco ao antro de onde o arrancara, e sem nada perder, em ternura e esperança, até que o filho quisesse ou pudesse de lá sair,
para novos passos no caminho da evolução. O ex-patrício, por 92 anos consecutivos, isto é, um atrás do outro, desceu diariamente ao Vale das Trevas, oferecendo ao filho, de cada vez, a bênção de uma prece, uma frase esclarecedora e um naco de pão. Mas isso não é o mesmo que acentuar a impraticabilidade do socorro, ademoestou um dos presentes. Não seria mais justo relegar o necessitado ao próprio destino para que ele mesmo cogitasse de si? Joaquim sorriu expressivamente e arrematou: não temos o direito de pôr em dúvida o poder e a eficiência da lei de auxílio. A renovação conseguida por 92 anos de devotamento talvez custasse, sem eles, 92 séculos. O amor, para auxiliar, aprende a repetir. E nós vamos a expressão do irmão X é muito interessante, porque ele traz em forma de histórias posições que nós começamos a observar e vamos encontrar uma infinidade, como se fosse uma fonte de luz voltada para a própria doutrina espírita. Nós poderíamos, evidente, discorrer exaustivamente sobre a frase final: o amor para auxiliar aprende a repetir. Daria para se fazer aqui um simpósio só com esta frase. Mas nós vamos nos vincular à nossa conversa sobre a viciação do Marcos. Talvez, em considerando as possibilidades do amor, se nós a tivéssemos atrelado a essa situação, a palestra talvez encontrasse uma ressonância aceitável. Mas no momento em que nós a direcionamos para a viciação, talvez ela encontre uma maior ressonância na nossa intimidade. E com isso, talvez nós possamos reflexionar melhor. Certa feita, e eu conversava isto com a minha amiga, o Lacordaire me pediu, o Lacordaire, presidente da federação, me pediu para fazer uma palestra numa casa espírita lá no Tijucá, lá no CPA, sobre o divórcio. E eu disse a ele: Lacordaire, eu não me sinto com autoridade moral para discorrer sobre esse assunto, porquanto eu venho de uma situação de divórcio. Ele falou: não, meu amigo, aí é que você se engana. Muitas vezes, você falando, seus ouvidos precisam ouvir o que você tem a dizer. Entendeu? Olha a outra forma de você ver o questionamento. Então, nós falaremos agora sobre a viciação. E muitas vezes os meus ouvidos precisam ouvir o tema da viciação. E nós vamos a ela. A abordagem do tema se vinculará ao aspecto apontado na leitura, a viciação do patrício Marcos Lício. Nós vimos que ele tinha uma vida absolutamente desvairada, absolutamente voltada para a degradação moral. Não tinha outra. E por que isso? Porque
Os valores amoedados deixados para o pai, deixado pelo pai, lhe possibilitaram uma vida nabanesca. E talvez uma das maiores provas a que a criatura se submete é a beleza e a fortuna. Uma das maiores provas difíceis de se obtemperar. Mas, indo para frente, nesta busca incessante pelo prazer, a sociedade busca muito mais os prazeres materiais, esquecendo daqueles, como dizia meu avô, que que os pássaros não consomem, os ladrões não furtam e as traças não destroem, que é, na verdade, o patrimônio espiritual que nós carregaremos conosco em decorrência da nossa própria atividade enquanto encarnados. Os prazeres materiais, eles são fugidios, grosseiros, temporários, gera insatisfação, angústia, indiferença e amargura. E é simples, porque uma vez cessado a endorfina e a dopamina, acabou. O indivíduo começa a querer buscar, numa atitude hedonista, outras e outras formas de prazer, desvalando, tangenciando para as formas comuns das ignomínias morais. Nós temos aí exemplos à quantidade satisfatória que ocorre em decorrência dos valores amoedados adquiridos ante uma facilidade que a sociedade hoje nos fornece. A própria mídia social, a própria evolução, a aldeia global com que nós formamos, em que nós vivemos neste mundo tecnológico, em que as informações nos são trazidas em segundos. Aconteceu na Ucrânia, repercutiu aqui. Nos leva, então, a permear uma possibilidade de conhecimentos muito maiores. Antes nós comunicávamos por carta. Ainda sou desse tempo. Depois nós passamos a comunicar pelo telefone de disco, até que nós chegamos à tecnologia do celular, onde a nossa intimidade, daqueles que o querem, acabou sendo estampada para toda a sociedade. E a lição que o senhor colocou agora há pouco, nos diz assim, olha, procure não trazer para você muita exposição indevida. Eu não me exponho. Eu não tenho nem rede social, não consigo saber nem como funciona o Instagram. Eu trabalho mais só com WhatsApp, acabou. Pois bem, estes são os prazeres materiais. A facilidade permite com que nós tenhamos um comportamento hedonista. Tenhamos um comportamento que busque o prazer pelo prazer. Não importa a forma, nem como, nem o lugar. É o prazer pelo prazer. Diferentemente, o prazer espiritual é aquele que pereniza, é aquele que acalenta a alma, é aquele que permite que nós nos sintamos agraciados intimamente quando nós estendemos as nossas mãos. E é interessante isso. Eu não gosto de falar do eu, porque o eu soa, de alguma forma, pouco humilde, mas não foi isso. O que eu quero trazer para vocês é a experiência advinda de uma postura cristã. Caminhava eu
pela rua, indo para o trabalho, e quando eu olhei pela calçada, eu vi uma senhora chorando. Eu parei o carro e fui saber o que ela queria, o que ela precisava. Descobri que ela precisava conversar. A doença dela chamava-se solidão. Mas também percebi que ela tinha algum processo que merecia um cuidado maior. Imediatamente liguei para o dela, dá para você atender uma senhora assim? Ele falou, claro, aí. Aliás, como sempre, aquele coração amoroso que não tem tamanho, ele já disse, claro, aí, com muito carinho, mande ela para mim. Ela atendeu. Eu passei quase que a semana toda me sentindo feliz por ter feito aquilo. Na verdade, eu não fiz nada, eu pedi ao outro. Eu apenas fui instrumento das mãos do Cristo para poder auxiliar. E me senti quase que a semana toda feliz. Certa feita, na distribuição de alimentação aos idosos ali na casa espírita do meu avô, onde meu avô morava, aqui na Marechal Deodoro, eu já tive a oportunidade de tocar violão aqui, então eu toco violão, né? Hoje eu não vou tocar. E no discorrer da palestra, ao final dela, nós tocamos o Roberto Carlos, que diz assim, ele pelos campos caminhou, subiu a montanha e falou do amor maior. Gente, o ambiente foi ficando tão... Eu não tenho palavras para discorrer como o ambiente ficou. A verdade é que todos, inclusive os presentes, foram às lágrimas. Tamanha era a felicidade. Estes são os prazeres não fugidios, são os prazeres eternos que trazemos conosco em decorrência daquilo que nós fazemos ao próximo. Aliás, o apóstolo Paulo já mostrava isso com uma precisão cirúrgica. Ele dizia que fora da caridade. E aí ele continua, ainda que eu falasse a língua dos anjos e tal. Enfim, mas o que é importante observar é que existe, então, dentro desta busca hedônica, uma outra estoica. Dentro de uma que busca o prazer pelo prazer, a liberação de hormônios, existe uma outra com base no estoicismo nosso, que nos conduz à perfeição moral. Muito bem. O que fazemos aos outros e a nós mesmos através da caridade, da oração e da meditação. E uma vinculação ao trabalho assistencial. Já observaram que, às vezes, basta que nós saiamos aqui à rua para levar um marmitex à noite, o chamado sopão, e aquilo já nos deixa num estado de harmonia para conosco mesmo tão grande que mal sabemos discorrer sobre este processo de êxtase. E continuando, o mestre nos disse lá em Mateus: amarás o Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma e todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. Aí. Parceiro, o que tem a ver com isso aqui? Vamos lá, onde você quer nos conduzir? Nós estávamos falando sobre uma reflexão do amor e do auxílio. E aí você coloca Mateus, está lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos entender por quê. Ou por que esta frase do mestre, lá em Mateus, nos exalça
ao entendimento da viciação do Marcos Lítio. Posso? Lá na Gênese, no capítulo 2, no item 20, nós vamos encontrar o texto sobre a providência divina. E Kardec nos esclarece que a providência é a solicitude de Deus para com suas criaturas. Deus está em toda parte, tudo vê e tudo preside, mesmo as coisas mais insignificantes. E aqui cabe a seguinte colocação: querem saber o que é o amor de Deus? Pergunte ao pássaro que gorjeia. Pergunte ao córrego que murmura. Pergunte à criança que chora e se alimenta no regaço materno. Pergunte à paciência dos idosos. Pergunte à ansiedade do jovem. O amor, portanto, é o sentimento que faz com que nós tenhamos aplacado o sofrimento da alma. Eu sou o amor de Deus. A tal ponto ele age na criatura, porque ele está em todo lugar, ele é o ser superior que nos criou. Nós somos o ser essencial de Deus, a inteligência suprema do universo, no dizer de Kardec. Divaldo Franco, ao ir fazer uma palestra nos Países Baixos, eu acho que era Holanda, alguma coisa assim, eu não me lembro exatamente a cidade, ele desceu e encontrou um lírio, aquela coisa mais linda, era um campo de lírios, ele abriu os braços e disse assim: Deus, eu te amo. Esta é a providência de Deus para conosco. Se nós não deixamos de aproximar as leis morais da vida, segundo Joana de Ângeles, nós estaremos em perfeita consonância e simetria com o próprio Criador. E prosseguindo, na providência divina, nós temos, então, uma evolução da percepção da providência em nossa vida. E aqui talvez seja o fechamento mais importante deste primeiro tópicozinho. Ele ocorre em 3 situações. São 3 estágios. No primeiro estágio, ele é materialista. Ele não consegue perceber a forma e a atuação do Criador na nossa intimidade. Ele só percebe à medida em que ele aprende a se libertar das influências da vida material e desenvolve o aprendizado espiritual. Gente, André Luiz discorria sobre isso numa perfeição de síntese cirúrgica. Ele falava assim: vamos desmaterializar o espírito e espiritualizar a matéria. Viu a dicotomia? Vamos desmaterializar o espírito. Só essas 2 palavras, desmaterializar o espírito, nos leva a um pensamento infinito na doutrina espírita. Infinito. Porque aí vem o 2º mandamento do Cristo: amarás o próximo como a ti mesmo. Mas, continuando, no segundo estágio, no começo desse aprendizado, ou seja, ele começa a perceber que existe alguém superior que cuida de nós. Porque nós somos a sua criatura. Nós somos o ser que foi criado para a perfeição relativa.
ele visualiza apenas benefícios mais patentes, ainda com uma pequena dose materializada. Então, o que importa para ele? O acesso ao conhecimento, a sobrevivência material por meio da profissão digna, entre outros. Quer dizer, mas ele apenas visualiza. Olha, eu acho que existe um Deus. Aí vem para o terceiro estágio, quando ele já adquiriu outros conhecimentos. Que aí ele consegue a evolução espiritual do ser. Ele já começa, olha só, a combater os vícios. Mas ele começa a combater os vícios pela providência divina. Pedi e obtereis. Pedi e obtereis. Seja onde for. Recorda que Deus está sempre em nós, agindo por nós. Para assegurarmos quanto a isso, basta fazer, isso aqui é palavra do Emmanuel, basta fazer uma pequena oração, ainda que inarticulada, que desenvolverá em nós outros a convicção da presença divina em todas as faixas da existência. Acerca dessa questão da oração inarticulada, o meu avô, certa feita, foi aqui em Rosário Oeste fazer um atendimento. Rosário não, Livramento, aqui perto. Foi fazer um atendimento e lá pelas tantas, um senhor já de relativa idade, um senhor negro, já trazia no corpo a reverberação dos anos, a barba branca, toda a coluna já curva, aproximou-se dele e aí conversaram. Esse para ele, meu avô disse assim, olha, seu João, eu acho que é isso, mas vamos admitir que seja o seu João. Olha, seu João, o senhor precisa aprender a rezar. Ele falou, senhor Praeiro, o senhor está enganado. O senhor acha que Deus vai ouvir um preto velho igual eu? Não, não vai. Eu sou filho de escravo, senhor Praeiro. Não vai ouvir. Aí meu avô falou, olha, eu não sei nem. Falou, você faz assim, toda vez que você quiser orar, você põe a mão aqui no seu coração, fecha os seus olhos e fala com toda a força que você tiver, não na sua cabeça, no seu coração. Passou algum tempo, meu avô voltou lá, ele veio correndo alegre, falou, senhor Praeiro. Pois não, senhor João, pois não. Olha, eu já sei rezar. Já sei. Toda vez que eu tenho algum probleminha que eu não consigo superar, eu fecho meus olhos e olho para cima. Olha só, fecho meus olhos e olho para cima e falo assim, Deus, o preto velho está aqui. Já orou. É a oração inarticulada. Já orou. E com certeza com a resposta imediata. Porque o Criador traz para nós a resposta imediata. Nem sempre é o que nós queremos que seja. Lógico. Porque nem sempre aquilo que nós queremos é, no entendimento do Criador, o melhor para nós. O materialista pede para ganhar na Mega Sena. O jovem pede para ter um celular, acho que é 10 agora, né? 13, olha só. E por aí vai. Certamente a prece não se fará seguida de demonstrações espetaculares, não. Nem de transformações externas imprevistas. Pensa, todavia, no amparo de Deus e todos os episódios da estrada e senti-lo-ás contigo no silêncio do coração. É bem verdade que quando nós imaginamos a providência divina, nós pensamos sempre assim, num céu calmo, azul, né? Um céu de brigadeiro. Nem sempre. Nem sempre. Muitas vezes, numa doença de larga escala,
num episódio de desvario econômico, também de significativa monta, o Criador está contigo. Porque estas ocorrências, muitas vezes, impedirão que nós venhamos a fazer algo da qual nós podemos, lá na frente, nos arrepender. É no emprego rejeitado, é numa despedida de emprego também. Em todos os momentos da vida, o Criador está conosco. E não é só nas bondades, não é só nas blandícias, mas nós encontraremos o Criador também na palavra amiga, num abraço fraterno, um bom dia com amor, no abraço feliz de um filho ou de uma filha para com o pai, no amor da esposa e a reciprocidade do casamento. Em todas essas situações, nós encontramos a providência divina conosco. E se, porventura, nós atravessamos mares de lágrimas, é porque nós necessitamos do martelo do sofrimento e da lima dos obstáculos. Porque são através destes processos é que nós teremos condições da renovação íntima, da reflexão. O Marcos Túlio só sairá de lá no instante em que ele, de per si, puder entender, puder trazer consigo o que nós chamamos de arrependimento. E esse arrependimento só vem quando as lágrimas do sofrimento conseguirem lavar o coração na dureza dos sentimentos. E ainda aqui, nós encontramos a providência divina em nós. E aqui tendes o segundo mandamento. Semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidas nesses dois mandamentos. Então, eu vou perguntar para minha colega lá do fundo, como é que eu amo o meu semelhante como a mim mesmo? Às vezes Jesus fazia umas colocações assim que não dava para entender. Você fala, meu Deus do céu, se eu interpretar isso aqui literalmente, como é que eu amo o meu semelhante? Eu só posso amá-lo se eu amar a mim mesmo. Se eu não amar a mim mesmo, eu estou pouco me interessando com o meu semelhante. Mas nem um pouco. Eu já não amo a mim. E o que é amar a mim? E o que é amar a mim? Na visão espírita, meu Deus do céu, é um horizonte para se discorrer. Na visão materialista, eu quero todos os bens materiais para que eu possa gozar a vida. É óbvio. É ululante. Mas se eu amo a mim, eu tenho que combater o que existe em mim, que é chamado a chaga da humanidade. Egoísmo. Lá na questão 913 dos Livros dos Espíritos. Entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? Já o dissemos muitas vezes, responderam os espíritos. O egoísmo. Dele deriva todo mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos, existe o egoísmo. Não, mas peraí. E a viciação?
Vamos lá. Eu sou sexólatra, por exemplo, mas ele quer o prazer. Ele quer o prazer. Ele não ama a si próprio. Ele é hedonista. Ele quer o prazer. Pelo prazer. Ele ainda não desenvolveu nele a evolução moral, porque nele ainda predomina a animalidade em face à espiritualidade. Este espírito ainda é materializado. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-la enquanto não atacardes pela raiz. Olha só, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. O que ele quer dizer daqui é o seguinte, gente, que os espíritos responderam, nessa resposta longa, é assim, desenvolvam a moralidade e vocês combaterão imediatamente o egoísmo. Quando as nossas mãos conseguirem se distender, ainda que nós não tenhamos evolução suficiente para auxiliar, mas essas mãos elas podem ser o prolongamento das do Cristo. Ele falou assim, toda vez que auxiliares a um destes pequeninos, é a mim que o fazes. Percebem? Então, não há por que esperar o momento. Não há por que esperar o momento para que a atitude moral não prevaleça sobre o aspecto materializante. E prossegue, que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Nós dizemos que o mundo passa fome, e passa. E passa. Porque prevalece o egoísmo nos outros países. Quiçá este país, esta pátria do Cruzeiro, no dizer de Bezerra de Menezes, ela possa ser realmente o celeiro do mundo, mas exportando também pátria do Evangelho. Comenta-se no mundo espiritual, Miriam, que há uma pleiade de brasileiros que se desenvolveram na doutrina espírita, que vão reencarnar na França, o berço do espiritismo, para ensinar a doutrina espírita. Reimplantar. Porque esta doutrina é a única que nos fornece equipamentos filosóficos, científicos e religiosos suficientes para nós compreendermos o problema que fugiu o termo. Leon Denis, o problema do ser, da vida. O que eu sou e para onde eu vou. Então, nós já sabemos que a causa da viciação é o egoísmo. Qual é o meio de destruir o egoísmo? E a mesma resposta. De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, a influência de que o homem, ainda muito próximo da sua origem, essa resposta dos espíritos me deixou muito triste. Ainda muito próximo da minha origem. Então, eu ainda estou muito próximo do Phytecampitus erectus. Estou eu ainda lá na caverna? Imagina, nós que já começamos a vislumbrar
uma réstia de esperança para a nossa evolução. Próximo da sua origem, não pode libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre, suas leis, sua organização social e sua educação. Então, é intrínseco no homem e depende de nós esta modificação. Percebem, senhores, suas leis, ele está dizendo das leis humanas, suas leis, sua organização social. Olha que extensão que ele traz para a definição de predominância do egoísmo. E a sua educação. No tocante à educação, eu me filio muito à prática do Rudolf Steiner. Ele trouxe esta modelo educacional logo no pós-guerra. Então, é tratado não da forma convencional, é de uma forma muito mais transcendental essa educação. Muito bem, ele encerra dizendo assim: o egoísmo se enfraquecerá na proporção que a vida moral for predominante sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro real e não desfigurado por ficções alegóricas. Então, a viciação do Marcos, como a nossa própria, porque os meus ouvidos estão ouvindo as minhas palavras, situa-se no egoísmo, a qual devo reiteradamente, num processo compulsório, como fez o pai do Marcos, consecutivamente, ainda que seja por 92 anos. Mas nós teremos que combatê-lo em nós mesmos, se nós quisermos ter a nossa evolução e postura moral. Porque a última frase da leitura, o amor para auxiliar, aprende a repetir. Eu agradeço a atenção que os senhores despertaram para a nossa despretensiosa, é isso mesmo, despretensiosas colocações, e sensibilizo muito com a forma carinhosa com que os senhores nos receberam, e eu tive certeza que ninguém dormiu porque eu prestei atenção. Muito obrigado. Vamos para a oração. Posso me levantar para fazê-la? E nesse item, nós gostaríamos de todos